Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Criptomoedas 2023 Lobo Cripto Oficial. Já estamos na aula 33, no módulo 6, falando sobre o método de Wyckoff. E nessa aula vai ser sensacional. A gente vai estudar fim da tendência de baixa e fim da tendência de alta. Se você conseguir identificar isso no gráfico, você já sai na frente de muita gente no mercado. Essa aula você vai aprender muito. É um diferencial para um trader, quando muitas pessoas estão pensando, no caso de uma tendência de baixa, numa queda infinita, achando que o ativo vai a zero, pois é isso que acontece em grandes quedas. Você está de olho no gráfico, prestando atenção no volume e sabendo o melhor momento de entrar. Quando as pessoas estão vendendo no desespero, você está comprando no ponto certo. E na tendência de alta, a mesma coisa. Quando você começa a identificar o fim da tendência de alta, as pessoas, no geral, acreditam que o ativo vai subir muito, vai continuar a alta infinita. E você já está batendo o olho no gráfico e sabendo que está no esgotamento e saindo das suas operações no ponto certo. E essa é a dúvida da maioria das pessoas: onde comprar e onde vender. Qual é o alvo? É o que me perguntam sempre na comunidade Toca do Lobo. Quando eu coloco uma entrada de algum ativo lá, as pessoas falam: qual é o alvo? E aí que tá, você precisa acompanhar. A gente tem como ver alguns alvos, que a gente já estudou isso em aulas anteriores, mas é bom ficar olhando a formação gráfica, que diz muita coisa também. É isso que a gente vai estudar. Lembra a todos que o curso é totalmente gratuito. A única coisa que eu te peço em troca é que deixe um like, compartilhe com os amigos e, se você não for inscrito no canal, que se inscreva para receber as notificações das próximas aulas. Então vamos começar aqui no primeiro slide do esgotamento das tendências. Vejam só, do lado esquerdo da tela temos uma tendência de baixa e repare o fim dela. Se você reparar o fim dela, você vai perceber que ocorre uma diminuição nos fundos, na distância entre eles. Reparem do lado esquerdo da tela, vem caindo forte, fundo sempre muito mais baixo que o anterior. E a partir do momento onde tem aquele traçado marcando lá, começa a diminuir essa força vendedora. Ali é o esgotamento de uma tendência de baixa. E reparem do lado direito da tela, a tendência de alta. A gente começa a perceber que ela vem forte, e ali onde tem traçado a linha, a gente começa a perceber que cada topo, a distância entre um e outro se torna menor. Ali começa o esgotamento da tendência de alta. Então é isso que você tem que observar no gráfico. Então repare o comecinho ali da tendência de baixa, de novo, do lado esquerdo. Começa forte, cai com tudo, aí sobe um pouco, cai com tudo de novo, sobe mais um pouquinho e cai com tudo de novo. Depois ele começa, sobe um pouco, cai um pouquinho só em relação ao fundo anterior. E depois sobe um pouco de novo e cai um pouquinho mais fundo que o fundo anterior. Da mesma forma, na tendência de alta, começa forte, então topo fortão ali em cima, cai um pouquinho, já sobe de novo, cai um pouquinho mais e aí sobe. Cai um pouco, sobe um pouquinho só a mais do que o anterior. E no terceiro, a distância é menor ainda. Ali está enfraquecendo essa tendência de alta. E o que mais a gente tem que observar nisso? O volume. O volume, quando está na tendência de baixa, se chegar, der o primeiro toque, o segundo toque, começar a fazer um volume um pouco mais forte e o terceiro toque não for tão fundo, ali que se encerra. É sempre no volume maior, porque ocorre que na teoria de Wyckoff, que a gente já aprendeu, é o esforço versus o resultado. Então teve um volume forte, mas o resultado quase não movimentou o gráfico. Ali está encerrando a força vendedora. E no topo a mesma coisa, começa com volumes de impulsão fortes, fortes, fortes. Quando começa a formar um topo, além do gráfico, a distância entre um topo e outro ser pequena, o volume também começa a diminuir, começa a ficar um pouquinho mais baixo, até que vem um volume forte vendedor lá no topo.
isso encerra a tendência de alta. Vou falar mais algumas coisas aqui e a gente já vai mostrar tudo isso no gráfico. Inclusive, o que você estudou na aula passada aconteceu esses dias no Bitcoin. Eu vou te mostrar. A aula de segunda-feira aconteceu ontem no Bitcoin. E eu fiz uma entrada sensacional junto com o pessoal da comunidade Toca do Lobo. Eu falo tanto da comunidade, se você não sabe, nós temos uma comunidade aqui no canal do YouTube que é a Toca do Lobo. Lá eu opero junto com as pessoas, ensino, acompanho as operações, faço análise em tempo real através de grupo do Telegram. E para você saber mais informações do que se trata, é só clicar no botão Seja Membro. Agora, acrescentando aqui, para que esse comportamento de esgotamento de tendência seja válido, é necessário no mínimo de 3 impulsos na direção da tendência. Reparem, do lado esquerdo, na tendência de baixa, deu 3 toques ali em fundo, bem próximo um do outro. Então ali você começa a validar isso. E aí quando você perceber um candle de reversão, que você já aprendeu também em aulas anteriores, é ali o momento da entrada. Ali está revertendo a tendência. Só que, se existe mais de 4 impulsos, e mesmo assim são curtos um entre o outro, ainda persiste a tendência de queda, que pode ser forte. Ou lá em cima, se for mais de 4 impulsos, ou seja, 4 toques ali, mesmo que sejam curtos entre um e outro, a tendência ainda continua forte para uma alta, certo? Agora vamos ver isso daqui na prática. Então eu vou colocar o gráfico do Bitcoin. Vamos lá. Eu deixei traçado aqui essa região porque foi a aula de segunda-feira. Se você prestou atenção na aula, ontem você se deu bem, hein? Ontem que eu falo, eu estou... Quem assistir no futuro isso, né? Até peço desculpas, né? Porque eu estou gravando essa aula no dia que vai para o ar, tá? Na quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Eu falei as datas de janeiro, desculpe. 13 de fevereiro foi a segunda-feira, ontem foi 14 e hoje é dia 15 de fevereiro, é o dia que a aula está indo para o ar, tá bom? Então olha só o que aconteceu aqui no Bitcoin falando da aula passada, que a gente falava o quê? Padrão de acumulação e como é formado. Se você lembrar, vai ver que fica um movimento lateral dentro de um canal, de uma faixa entre suporte e resistência, em que o preço busca fundo, busca topo, busca fundo, chega um momento que ele vai perder o fundo. E quando ele perde o fundo, é o momento que forma um candle de reversão. E é o momento da entrada. Foi aqui, ó. Ele perdeu o fundo com um pequeno candle que fez um volume acima da média, mas o corpo ficou muito pequeno, ou seja, muito esforço com volume acima da média para pouco resultado. Isso só para estopar as pessoas que achavam que era facinho. Ah, o movimento fica de lado, é bem fácil. Você compra aqui e vende ali, compra aqui e vende ali e coloca o stop abaixo. Quando você percebe um padrão de acumulação, o seu stop não pode estar tão perto, tá, do suporte. E foi aqui a entrada. E olha só o que eu falei de ontem. Quando chega no fim de uma acumulação, vem o grande volume. E foi o que aconteceu. Volume vendedor forte, e aí aparece o volume de fundo comprador, e reparem a diferença de um candle para o outro. O volume forte vendedor com candle pequeno, e um volume forte comprador com candle muito grande. Aqui teve bastante esforço, mas teve o resultado esperado. Depois vem um volume vendedor maior ainda para as pessoas que entraram aqui no meio querer sair achando que vai voltar com tudo de novo. Só que também o esforço forte para um resultado pouco. É isso que você aprendeu na aula passada, sobre a linha de pensamento de Wyckoff, que mostra isso, certo? Vamos falar agora da aula de hoje, sobre padrão de encurtamento. Então, na tendência de baixa que eu mostrava na figura, agora a gente está vendo no gráfico do Bitcoin, inclusive de 1 hora. Começou uma queda forte, fazendo fundo bem mais baixo que o anterior, sobe um pouco, mais uma queda forte com fundo bem mais baixo que o anterior, e aí começa o esgotamento de uma tendência de baixa. Vejam só, subiu um pouquinho, o fundo já não veio com tanta diferença. Aí sobe mais um pouquinho, vem outro fundo,
já o terceiro toque, olha só, vamos traçar aqui, ó, que nem estava lá no desenho. Terceiro toque não, segundo toque, né? Terceiro toque, um fundo que não é tão mais baixo. E um quarto toque, que esgotou aqui com volume acima da média, mas que logo veio um candle comprador que segurou no suporte. Era hora de entrada. O movimento continuou, voltou, começou a mostrar de novo o fim da tendência de baixa, com fundos pequenos entre um e outro. Reparem que a diferença desse fundo, ó, vamos pegar até a régua aqui para ver. Desse fundo que fez para o outro, menos 0,68. Opa, deixa eu pegar de novo. E desse fundo que fez para o outro, menos 0,66. Daqui não é nada. E aqui, ó, 3 toques, né? 1, 2, 3 e vamos embora. Vamos subir. Então é isso que o Wyckoff nos ensina, identificar esses fundos. Quando aqui, inclusive, até aqui, ó, eu não estava otimista, achando que poderia cair mais, começou a subir, eu falei, com esse candle aqui, ó, pouco volume e grande resultado, eu achei que o mercado estava fraco demais. E aí, continua a queda. Quando chegou no meio da tarde, depois que eu gravei a aula, inclusive, fez esse fundo aqui que perdeu o suporte, eu já programei a entrada aqui para cima desse candle aqui, ó. Pessoal que é da comunidade Toca do Lobo, que vai assistir essa aula, não me deixa mentir. Para cima desse topo aqui, ó, dos topos aqui que fez 1 hora. A gente entrou em 21.706 para garantir acima de todas as agulhadas. Foi a entrada que a gente fez um Bitcoin, tá? Então, foi isso que eu vi. E aqui um padrão de reversão de tendência que a gente já aprendeu, que é um engolfo de alta, e reverteu mesmo. Vejam só o que aconteceu. Agora vamos falar do esgotamento da tendência de alta. Para isso, eu vou pegar o gráfico diário do Bitcoin e vamos lá no movimento de 69 mil dólares, que eu gosto de lembrar, para quem está começando no mercado agora, que muitas vezes não gosta de pôr stop, porque acha, vou entrar na operação se não der certo 2% de stop. Eu gosto de mostrar isso daqui, que o Bitcoin um dia já valeu 69 mil dólares. E esse um dia não foi tão longe, não. Foi aqui em 10 de novembro de 2021. Então, aí pouco tempo, né? 1 ano e meio aproximadamente. Então, olha só aqui. Vamos pegar a tendência começando. Gráfico diário, ó. Vem uma alta forte, faz uma quedinha, subiu forte de novo, faz uma queda um pouco maior, sobe muito forte de novo. Beleza, ó, olha só. Os topos, a distância de um para o outro aqui, brutal, ó. Desse para esse, deu aproximadamente 24%. Desse para o outro, deu aproximadamente 26%. E agora vamos ver aqui, ó. No caso, só deu 2 toques, né? Tentou um terceiro aqui, mas não foi. Mas mesmo assim, aqui dava para perceber, porque além de ter feito um topo duplo, que é outro padrão, mas segundo o Wyckoff, se os topos vêm mantendo distância de 26%, por que que aqui a distância de um topo para o outro foi de apenas 4,37%? Esgotamento de tendência. E para te lembrar, eu vou falar uma coisa que eu já falei em aulas anteriores, que a gente pode perceber o esgotamento quando há agulhadas para cima. Reparem, até aqui tudo certo. Um candle sólido, com volume um pouquinho acima da média, mas teve o resultado, não deixou nenhuma agulhada. E aí começa o aumento aqui, ó, da força vendedora, com candle que deixa a agulhada para cima. Ou seja, mostrando que tinha gente querendo comprar aqui, mas a força vendedora com volume acima da média estava forte. Então, a tendência era do esgotamento. Mas então eu já sairia aqui mesmo? Não, calma aí. Se você está num grande lucro, você não vai sair da operação só porque fez um padrãozinho aqui, só porque a distância entre um topo e outro foi pouca.
mas você precisa já traçar uma estratégia. Bom, se isso daqui for um topo, porque já é o segundo dia com candle vendedor, opa, e a distância de um para o outro não abriu tanto, vou ver aqui se consegue algum candle romper aqui de novo. Se conseguir, eu continuo. Se não conseguir, eu vou ver algum padrão gráfico aqui. No caso, era o topo duplo, né? Eu já falei isso em outras aulas, mas aqui, ó, claramente um topo duplo, tá? Então, mesmo que você estivesse num grande lucro e quisesse segurar por mais tempo, não reparasse nisso, a chance foi aqui, ó, nesse candle do dia 16 de novembro de 2021, para você saber que não ia fazer um topo mais alto, que já tinha uma diferença pouca aqui e é hora de sair da operação. Se você não visse isso, traçava aqui o suporte do meio aqui, ó, desse fundo, né? Venderia aqui, ó, quando perdeu. E tchau. E fica esperando o quê? Voltar para uma tendência de alta, que até agora tá lá. Hoje ainda tá um dia bonito, né? 23 mil dólares, mas já faz mais de um ano e meio. Então, muita gente ainda preso lá. 23.600, 700 agora. Mercado sensacional. Estou admirado aqui. Bom demais. E olha só o movimento anterior também de esgotamento aqui, ó. Vamos aproveitar e analisar, né? Vem numa alta forte de dezembro para cá. Topo muito longe do outro. Cai um pouquinho. Faz um topo aqui que deu sequência ainda. Então não era hora de se preocupar. A distância diminuiu, beleza. Mas faz mais um topo que a distância é pouca de um para o outro. E faz um candle vendedor aqui padrão de reversão de tendência em golfo de baixa. Depois tenta romper, não consegue e vem a queda. Então deu sequência aqui e agora está se recuperando muito bem. Então sensacional, mas aqui era hora de sair. Quanto que deu aqui de diferença? Saindo aqui na formação desse topo até a agulhada que deu, nada na brincadeira, menos 6%, que teve a oportunidade de sair aqui e comprar mais barato, e agora, ó, sensacional, o Bitcoin vai embora, o mercado vai embora. Estou aqui feliz porque a gente está em operações lá, várias, não são poucas. Hoje o dia foi sensacional lá na Toca do Lobo, eu subi várias operações, a gente está lá, algumas até de mais de um dia. Então, sensacional o movimento, né? E é isso, pessoal. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E seguimos na sexta-feira com mais uma aula. Um abraço e até mais.